Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que é da série Prosperidade. Então, vamos lá. Geocentrismo, na verdade, é o assunto que fala Cristina e Norival. Sejam muito bem-vindos. Fiquem em pé, por favor, rapidinho. Sei que vocês adoram chamar atenção, né? Esse pessoal é responsável, em grande parte, pelo fato de eu estar aqui hoje, né? Então, em maio de 2005, eles me levaram até Singapura para participar de um curso de liderança. Pagaram tudo por mim e mais um pouco. E, enfim, e assim eu conheci aquilo que Deus tinha para a minha vida, né? E, consequentemente, vocês são consequência deles também. O fato de você estar aqui é por causa do Norival e da Cristina, que, por sinal, são os pais, aliás, os pais na lei, né? Da Tayara, que trabalha conosco. Cadê a Tay? Pais na lei, father and mother-in-law, certo? Os pais na lei. E cadê o Gustavo Trindade? Está ali atrás, carregando um filho que não é dele. De quem que você é criança aí? Ah, é do Mateus. Esse é o Mateus? Ah, é o sobrinho. Coisinha bonitinha. Tá bom. Pessoal, geocentrismo, o que isso tem a ver com prosperidade? Muita coisa. Então, segura a onda aí e aos pouquinhos a gente vai desvendar esse mistério aqui. Muito bem. Deixa eu começar aqui com vocês o seguinte. Geocentrismo, o que significa? É a Terra está no centro do sistema solar. E há muito, muito tempo atrás, antes mesmo de Cristo, esse assunto já era algo sendo conversado entre as pessoas na sociedade, principalmente na sociedade grega. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a dizer que a Terra era o centro e, por exemplo, o Sol girava em torno da Terra. Uma dessas pessoas, vou pegar minha colinha aqui, foi Aristóteles. E essa pessoa aqui começou então a declarar esse tipo de raciocínio, um pensamento. Na verdade não era uma afirmação, era simplesmente aquilo que ele achava, aquilo que ele deduzia pelas informações e conhecimento que ele tinha na época. Na sequência, muitos anos depois, já depois de Cristo, na época de mais ou menos 90 depois de Cristo, veio uma pessoa chamada Cláudio Ptolomeu. Esse Cláudio Ptolomeu, ele começou então a de fato fazer com que houvesse alguma teoria por trás desse assunto do geocentrismo. E ele começou a montar alguns raciocínios e aparentemente eles tinham uma certa lógica, faziam um pouco de sentido. Pouco a pouco ele começou a ensinar o seguinte: então a Terra está aqui no centro e, por exemplo, Marte gira em redor de si mesmo e ao redor da Terra. O Sol, por exemplo, a mesma coisa. Ele girava em torno da Terra e em torno de si mesmo. E aí nós temos aqui Marte, nós temos, por exemplo, Vênus, né? Então, esses planetas aqui giravam em torno da Terra. Por exemplo, nós temos também, naquela época, o pessoal acreditava que mais um girava em torno da Terra. Quem arriscaria dizer? Não tente. Era Thor. Sabe? Não, isso é mentira. Thor eu estou inventando. O Thor girava em torno da Terra. Não, não girava. Mas, toda aquela época, as pessoas achavam que a Terra era o centro de tudo aquilo que acontecia. Toda a criação, tudo girava em torno da Terra. Na sequência, como é que isso foi se espalhando pela sociedade? Já depois de Cristo, o que aconteceu foi que a Igreja Católica, o catolicismo em si, começou a ensinar e acreditar que isto era assim. Então, o catolicismo, com a sua expansão, levou também esse tipo de ensino.
E pouco a pouco, a sociedade como um todo começou a aceitar isso como verdade, e isso perdurou por muitos e muitos séculos. Na sequência, nós temos uma pessoa chamada Copérnico. Copérnico, perto de 1473, 1500, ele fez uma contestação. Ele começou a dizer que não, na verdade, não funciona assim. Ele começou a dizer que o Sol, na verdade, estava no meio. E houve muita perseguição em cima das pessoas que contestavam a crença popular. E, na verdade, ele conseguiu provar matematicamente que a Terra, por exemplo, a Terra, girava em torno do Sol, e assim como os outros planetas também, giravam em torno do Sol, por causa da lei da gravidade. Esta teoria aqui do geocentrismo, ela tinha uma fragilidade, porque não conseguia se ter provas físicas. Pelas leis da física, você não conseguia provar claramente de que isto seria possível. E aqui nós temos já uma teoria da lei da gravidade, muito mais plausível, muito mais concreta, para que as pessoas possam acreditar nisso. E hoje, matematicamente e fisicamente, você comprova de que nós temos algo como chamado de heliocentrismo. Me perdoe a letra. Então, o heliocentrismo veio depois de muitos séculos da própria igreja. Já depois de Cristo, a própria igreja estava promovendo esse tipo de teoria, esse tipo de pensamento. E, na verdade, a igreja não precisa ou não precisava se envolver em assuntos que ela não entendia. Mas, mesmo assim, o assunto foi indo para frente, apesar de falta de provas matemáticas e físicas. Agora, pensando um pouquinho aqui em relação à prosperidade. Muitas pessoas pensam que a vida delas pode girar em torno do dinheiro, da prosperidade. As pessoas começam a fazer a sua vida girar em torno disso. Da mesma forma que antigamente se tinha esse tipo de pensamento, totalmente fora da verdade, ainda até os dias de hoje nós escutamos pessoas falando assim: olha, o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra felicidade. E para provar um pouquinho essa teoria para vocês, em 1574, foi feita uma pesquisa, 1954, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde perguntaram: você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz? E 30% das pessoas disseram que sim, eram muito felizes. 30% da população que respondeu essa pergunta se consideravam felizes. Em 2004, a riqueza americana cresceu 3 vezes mais. 3 vezes mais o americano ficou rico, como um todo. 2004. E voltaram à mesma pergunta na sociedade, fizeram essa pesquisa. E mais uma vez a estatística se provou: 30% das pessoas se diziam felizes. Mais dinheiro não compra mais felicidade. Muito claro, a própria pesquisa mostra isso. Agora, é lógico que você vai dizer para mim: olha, eu gostaria muito de descobrir isso por minha conta. Adoraria ficar bem mais rico, ter bem mais dinheiro, e aí depois que eu tiver isso tudo, aí eu posso dizer assim: não, é verdade, eu não estou mais feliz, mas que eu estou com mais dinheiro, eu estou. Agora, o inverso pode ser verdade. Se você não tem recursos suficientes,
você vai concordar comigo que é muito mais fácil você ficar triste. Se você não consegue pagar suas contas normais, se você não consegue ficar acima da linha da pobreza, com certeza a tristeza entra. Porém, você ter muito mais do que você precisa, não compra a tua felicidade. Faz sentido? Concordam comigo? Muitas pessoas colocaram, no geocentrismo, colocaram a prosperidade ou o dinheiro como o centro de suas vidas. E fizeram com que, se eu tiver o dinheiro, eu posso então comprar meu carro. Eu posso então viajar. Eu posso então dar uma oferta. Eu posso então fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E as decisões das pessoas começaram a girar em torno, a partir do dinheiro, gravitacionando a partir do dinheiro. Talvez você tome as suas decisões simplesmente ou puramente baseado na conta corrente que você tem, no saldo bancário que você tem. E alguns vão dizer assim, é por isso que eu não tomo decisão, porque meu saldo bancário está negativo. Não consigo nem tomar decisão mais. Eu ponho as contas na gaveta e nem olho mais. Já desisti de olhar. Sei que a pilha está aumentando. De acordo com as suas finanças, toda a sua vida, às vezes, é direcionada. E isso, por mais que seja dito para você, não é assim que você deve viver sua vida. Ainda assim, alguns de nós continuamos vivendo dependentes do saldo bancário, dependentes daquilo que nós temos como recurso financeiro nas nossas mãos, à nossa disposição. E já foi dito, não é assim que você deve viver. Você e eu precisamos ter uma infraestrutura, ter uma estrutura dentro de nós que nos permita viver de uma maneira diferente. Eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, mas você conduzir a sua vida em torno do dinheiro é muito ruim, é prejudicial à sua saúde. Deixa eu comentar com vocês sobre algumas pessoas na Palavra de Deus que apresentaram um comportamento, uma atitude que nos faz pensar, faz você e eu refletir um pouquinho. Será que eu estou vivendo do jeito que o meu Criador me fez, com a intenção que Ele me fez existir? Quero que você vá comigo, por gentileza, em Abacuque, no capítulo 3, nos versículos 16, 17 e 18. Gente, e é super importante a gente perceber de que a leitura é fundamental na nossa vida. E eu não digo apenas da Bíblia. É super importante que você e eu estejamos lendo diversos assuntos. Que a gente se exponha a diversas orientações. A própria palavra de Deus diz, olha, ouça de tudo, mas retenha o que é bom. Não seja um cara bitulado. Abra sua cabeça, leia. Não seja uma pessoa que simplesmente senta e faz o que os outros mandam fazer. Tire as suas conclusões. Deus fala assim, ei, está com dúvidas? Está com questionamentos? Sente aqui e vamos conversar, vamos usar a razão um pouquinho. Quando você entra pela porta da igreja ali, nós de jeito nenhum queremos que você deixe o cérebro lá fora. Traga ele para dentro. Raciocine, discuta, duvide, questione, mas ao mesmo tempo, questione querendo concordar. Porque se nós questionamos simplesmente para querer discordar, nós não vamos para frente. É importante o questionamento? Sim, mas não um questionamento rebelde. É importante trazer as dúvidas? Claro que é. Mas devemos tentar achar algum ponto em comum com Deus, para a gente poder caminhar junto. Porque se a gente não tem nada em comum, a gente não anda junto. Então, Abacuque 3, versículos 16, 17 e 18, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação.
gente, para uma pessoa poder escrever isso, de duas uma. Ou ela nunca teve escassez, nunca faltou, e é fácil ela falar de uma coisa que ela não experimentou, ou, de fato, essas pessoas já experimentaram algumas coisas, algumas situações em que faltou o dinheiro para pagar o aluguel, faltou o dinheiro para pagar a luz, alguma coisa aconteceu, algum desastre aconteceu, alguma situação de restrição me alcançou. E mesmo assim, eu consigo olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor é maravilhoso. Só de imaginar que você é o Deus da minha salvação, porque eu não sei quanto a você, por exemplo, minha mãe, por exemplo, está na UTI, está passando uma situação muito difícil. E eu não sei quanto tempo ela tem de vida. Mas quando eu olho nos olhos dela, eu sei que ela não tem medo do que vem pela frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que é assim que ela pensa, e eu sei que é assim que o espírito dela vive. Ela tem medo da agulha, ela tem medo do enfermeiro, ela tem medo de várias coisas. Mas ainda assim, eu sei que ela se exulta, ela se alegra no Deus da sua salvação. E assim que você e eu, assim como esse escritor aqui em Abacuque está dizendo, você e eu precisamos ter essa infraestrutura dentro de nós, capaz de perceber de que acima de prosperidade, acima de qualquer coisa, tem que haver um relacionamento entre eu e Deus, de tal forma, tão real, tão profunda, tão unida, tão eu e Ele somos um só, de que absolutamente nenhuma dificuldade pode se comparar com esse relacionamento. Absolutamente dificuldade alguma pode interferir na alegria que eu tenho só de ouvir o nome dEle. Meu coração se alegra. Talvez você já esteja lembrando de algumas situações que você passou ou está passando, e o aperto é grande. A dificuldade talvez seja enorme, e talvez você pense, você não vai aguentar. Eu quero propor para você, se aproxime de Deus de tal maneira que esse problema, que essa dificuldade é tão pequena em relação a Deus, em relação ao teu relacionamento com Ele, que isso aqui incomoda sim, é uma pedrinha no sapato, é verdade, mas isso não se compara com aquilo que Ele tem reservado para você. Todos nós vamos passar por situações. Jesus disse, vocês vão ter tribulações, mas tem uma boa atitude dentro de você, tenha ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, ainda que você morra, você viverá. Gente, é uma coisa impressionante, nós não fazemos ideia o que é atravessar essa barreira, atravessar esse limite, essa fronteira para o desconhecido. Nós não sabemos. Algumas pessoas, eu vi uma luz no final do túnel. O que era? Era um trem chegando. Eu estava lá no trilho e veio o trem. Gente, nós não sabemos o que vem. Nós não temos ideia o que vem pela frente. Mas nós temos que ter tal relacionamento com Deus de que a gente se torne inabalável. Ainda que falte tudo na minha vida, todas as minhas empresas deem prejuízo, ainda assim eu vou me alegrar no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Eu sei que aqui dentro tem algumas pessoas que estão com problemas de saúde, mas o fato de você estar aqui é uma prova gigante de que para você Deus representa muito mais. Não se compara a sua enfermidade com aquilo que Deus é para você. Veja os heróis da fé. Nós temos a tendência de olhar apenas aquelas pessoas que superaram grandes coisas. A gente olha, por exemplo, Daniel na cova dos leões, aonde o leão ficou com a boca fechada e Daniel saiu ileso, totalmente protegido. Agora, existe uma lista de pessoas em Hebreus que não tiveram libertação alguma, não foram salvos da espada, não foram protegidos de absolutamente nada. E ainda quando ofereceram-se para ele, ou para eles, um escape, eles disseram, não, eu prefiro sofrer pelo meu Deus. E deixa eu ler para você isso aqui. Veja os heróis da fé, aqui em Hebreus. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites.
Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Outros ainda postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Hebreus 11, 35 a 38. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Pessoas que tiveram tal relacionamento com Deus, tal intimidade com Deus, tanta paixão pelo Criador deles, que o mundo não era digno de respirar o mesmo ar que eles respiravam. E Deus olha para essas pessoas e considera, isso sim, é uma pessoa que entendeu o que é a vida. Que você e eu possamos ter essa infraestrutura, esta personalidade, esse espírito de vida, esta atitude, que não importa o que vem pela nossa frente, a gente está firme, a gente está ereto, a gente está convicto de que Deus está no controle, de que Ele é, de fato, o Deus da minha salvação. E aqui, eu quero que você comece a pensar no seguinte. Assim como existe geocentrismo, heliocentrismo, existe o cristocentrismo. Quero que você comece a imaginar Cristo no centro da sua vida. Cristo no centro do universo. Eu quero que você comece a imaginar que as suas finanças giram em torno de Cristo. Eu quero que você comece a pensar que a sua família deve girar em torno de Cristo. Eu quero que você pense que o carro que você tanto quer deve girar em torno de Cristo. Eu quero que você pense que a sua saúde deve girar em torno de Cristo. Tudo que você tem na sua vida, tudo que você faz, tudo aquilo que você pensa, precisa ser reformado e precisa ter Jesus Cristo no centro. Porque se você puser o dinheiro aqui, como nós vimos aqui nesse outro gráfico, se você tem o dinheiro, você faz. Se você não tem, você não faz. Agora, Cristo, Ele é inesgotável. E por mais que você diga, mas eu não consigo fazer o projeto que Ele tem, se eu não tiver o recurso. É verdade. O que é que você quer fazer? O que é que você precisa fazer? Vai custar 10 milhões de dólares? Gente, o dinheiro virá. Não tenha dúvida disso. Estou com 10 mil negativo na conta. Você tem um projeto que Deus está te dando? Custa 10 milhões? O dinheiro virá. Acredite nisso. Coloque Cristo no centro. E você vai perceber que as coisas vão acontecendo, porque tudo que você faz gira em torno dele. Não gira em torno da sua capacidade, por mais que você tenha que usar. Não gira em torno da sua inteligência, por mais que você tenha que ter. Não gira em torno dos teus recursos, por mais que você vai precisar deles. Gira em torno de Cristo. E eu quero passar para você o seguinte pensamento. Aqui, no geocentrismo, estava carente de uma teoria ou de uma lei que pudesse sustentar o pensamento de planetas girando em torno da Terra. Não havia provas, não havia leis da física que pudessem comprovar que isso era assim. Mas ao passar do tempo, séculos, o heliocentrismo, finalmente, através de uma inspiração divina, Isaac Newton conseguiu trazer as provas de que a lei da gravidade, e mostra que os planetas giram em forma, num ciclo elíptico ao redor do Sol, conseguiu provar matematicamente que a lei da física da gravidade realmente funciona
e está em andamento. E nunca vai deixar de parar, nunca vai deixar de existir. Sempre vai continuar. Da mesma forma, existem algumas leis, algumas coisas que Deus coloca para você e para mim. Agora, você precisa acreditar no heliocentrismo? Não, faz o que você quiser. Você pode acreditar no plutãocentrismo, mercúriocentrismo. Você pode pensar que não, a Terra ainda é. É uma decisão que você precisa tomar. Gente, tudo que você decide é baseado em fé. Precisamos acreditar. Para você acreditar no evolucionismo, na criação através do Big Bang, não tem prova. É uma teoria. Você precisa de fé. Para você crer naquilo que Jesus disse, você precisa de fé. É uma decisão, é você que escolhe, você está super livre para escolher no que você quer acreditar. E a partir desse passo de você dizer, não, eu creio em Jesus, eu creio que de fato Ele existiu, eu creio que de fato nós estamos em 2014 depois de Cristo. Ótimo. Sendo assim, Ele disse que vai se manifestar a você. E como Ele não mente, Ele vai se manifestar. Agora deixa eu ler para você o que é que Ele disse. Vale a pena escutar quem venceu a morte, não vale? Então deixa eu ler para vocês aqui. O apóstolo Paulo falou o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha saúde, quer seja nota 10 ou nota 2, é para quem? É para mim ou é para ele? É para ele. O meu salário é para mim ou é para ele? De acordo com o que está escrito aqui, todas as coisas são para ele. Mas você é que precisa tomar decisão. É você que tem que dizer assim, tá bom, eu vou viver a minha vida com cristocentrismo. Eu vou fazer com que tudo isso aqui aconteça ao redor de Cristo. As minhas decisões são baseadas nele. É uma opção que você precisa decidir. João, eu diria o seguinte, João ele pega, só um pouquinho, já volto para a câmera. Está ele, Jesus, sento, conversando e tal. E aí eu sou Jesus, estou conversando com João, com o apóstolo João. E eu conto para ele várias coisas que pouco a pouco Deus, o meu Pai, foi me revelando. E eu conto para João o seguinte, e João foi tão impactado com o que eu disse para ele, que ele escreveu. Olha o que ele escreveu de uma conversa que eu, Jesus, tive com o João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu me lembro dele falando comigo, me contando todas as histórias, tudo aquilo que o pai dele revelava para ele. Como é que o universo foi criado? Por que é que foi criado? Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Incrível. Quer dizer que você, as estrelas, a areia, o mar, as ondas, porque ele existe, é que essas coisas existem. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, no primeiro capítulo, primeira coisa que ele escreve a respeito de um momento a sós, de um momento especial entre ele e Jesus, onde Jesus abre o coração e diz, olha, na verdade, João, tudo que existe aqui nesse mundo, no universo, existe por causa de mim. Eu sou o princípio, eu sou o fim de todas as coisas. Você existe por causa de mim. Você está respirando aqui hoje por causa de Jesus. Você nasceu por causa dele.
E você deve girar em torno de Jesus. Tudo que você faz precisa girar em torno de Jesus. Ronald, cadê a prosperidade? Já vamos chegar lá. Outra coisa que Jesus disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por favor, nunca ame o dinheiro. Nunca brigue demais por ele. Não vale a pena. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus não disse que o dinheiro é a raiz, mas como você aborda o assunto dinheiro. Se você ama o dinheiro, você vai gerar tudo que é problema ao seu redor. Quase todos os desentendimentos que você tiver na sua vida vão ser por causa da falta ou do desejo, pela obsessão do dinheiro. Então, o problema não é ter dinheiro. Não. Deixa eu provar para vocês como é que Deus encara o dinheiro, como é que Ele encara a prosperidade. Ele tem maior prazer nisso. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 13, na história de Abraão. Versículo 2. Abraão era muito rico com rebanhos, prata e ouro. E Deus fala que Abraão é o pai da fé. Abraão era o amigo de Deus. E Abraão era extremamente próspero. Tinha muitos recursos. E ainda assim, Deus e Abraão tinham um relacionamento muito íntimo. E é claro que, se as outras coisas estão escritas na Bíblia, por exemplo, não ame o dinheiro, com certeza Abraão não amava o dinheiro. Com certeza. Outro exemplo, olhe para Isaac, filho de Abraão. Gênesis 26, 12 a 14. Isaac era tão rico, mas tão rico, que todos os povos ao seu redor tinham inveja dele. Não era uma pessoa, outra pessoa que tinha inveja de Isaac. Era uma nação inteira. Para vocês perceberem quanta prosperidade estava na mão de Isaac. Mas ele não era apaixonado pelas suas riquezas. Salomão foi o homem mais rico entre homens. O mais rico de todos. Veja a história de Jó. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente inteiro. Ninguém era mais próspero do que Jó. E aí eu quero encerrar com vocês dizendo o seguinte: prosperidade. Daqui a 2 semanas eu vou entrar no assunto dinheiro em si. Semana que vem o David vai estar falando sobre generosidade. Mas eu quero falar com você o seguinte: o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, ele manda uma cartinha e ele escreve o seguinte: eu oro que você seja próspero e esteja saudável, assim como é próspera a tua alma. O que é que João percebeu na estrutura do homem que você e eu precisamos perceber? Quando João fala, eu estou orando por você, eu estou falando com Deus, estou falando com o meu Pai, com o nosso Pai, a seu respeito. E eu estou falando para você o seguinte: a minha oração é que você seja próspero, tanto quanto você é próspero dentro de você. Então, prosperidade tem a ver com a tua estrutura interna. Quanto maior a tua estrutura interna, maior poderá ser a tua prosperidade. Maior deve ser
a sua estrutura interna. Maior tem que ser o teu relacionamento com Deus. As pessoas dizem, o dinheiro corrompe. Não, gente. O dinheiro simplesmente mostra o que está dentro de você. As pessoas dizem, o poder corrompe. Não. O poder simplesmente mostra o que está dentro de você. Quando o apóstolo João fala, eu oro para que você seja tão próspero quanto você é próspero por dentro, ele está nos ensinando como é que nós devemos agir para que a prosperidade possa nos alcançar de uma maneira segura. Deus é contra a prosperidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que Ele quer é que você tenha um relacionamento com Ele tão forte que você saiba que é o cristocentrismo que deve ser a sua filosofia de vida. Muitas pessoas dizem assim, Deus, eu quero fazer diferença, eu não quero morrer sem ter escrito alguma história. Você precisa se relacionar com Deus para você crescer internamente. Em você crescendo internamente, Deus pode colocar nas tuas mãos prosperidade, porque Ele sabe que pode contar com você. Tem pessoas que são mais ricas do que generosas, são mais ricas do que a sua estrutura interna. E isso se torna num laço, se torna numa prisão, se torna em uma história de desavenças e brigas e discussões. Se torna em destruição. Tem pessoas que possuem uma riqueza inferior à sua estrutura interna. E aí o que é que eu digo para essa pessoa? Eu digo que falta visão, para que você possa ter essa compatibilidade, estrutura interna e prosperidade, para que você realize uma visão sobre a terra, para que você faça diferença. Você pode ser um multibilionário, não tem problema algum, pode ser aqui dentro dessa igreja, que daqui a 5, 10 anos, a gente tem um multimilionário nascendo. Porque a todo instante, um multimilionário surge na sociedade, no mundo inteiro. E pode ser tranquilamente você. Mas a minha oração por você é, não apenas que você seja esse multimilionário, mas que você seja multimilionário internamente. Que você seja uma pessoa enorme por dentro. Que tenha aquela estrutura de Abacuque. Que não importa o que tenha ou esteja acontecendo comigo, com a minha vida, com a minha saúde, com os meus negócios, o que me importa é Cristo. O que me importa é o meu Deus. Não importa a minha conta corrente. Isso simplesmente vem como troco, vem como consequência. Tem pessoas que são ricas por fora e por dentro. E para mim, isso significa que essa pessoa está em comunhão tão profunda com Deus. E é por isso que ela vai escrever uma história sobre a terra. Foi por isso que Abraão pôde escrever uma história. Foi por isso que Jó pôde escrever uma história. Foi por isso que Salomão pôde escrever uma história. Por isso que Davi pôde escrever uma história. Por isso que Isaac pôde escrever uma história. Por isso que José pôde escrever uma história. Por que você não escreve uma história? Que você seja próspero. Que você seja um multimilionário. Que você seja muito abastado. Mas que você seja um gigante por dentro. Que você seja uma pessoa que conhece a Deus profundamente, mais do que tudo na sua vida. Que isso seja o seu maior alvo. Quero que você seja próspero, Felipe. Quero que você seja um gigante. Seja uma pessoa financeiramente super bem sucedida. E eu sei que você vai ser. Mas acima disso, que você tenha uma intimidade tão grande com Deus, que se Ele te pedir, Felipe, me dê tudo que você tem, você diga, agora demorou, Deus. Que assim seja o Marquinhos, que assim seja o Bruno Hassum, que assim seja cada um de vocês, que assim seja comigo, que assim seja com o Sandrine, com cada um. Que você tenha tanta intimidade com Deus, que se por acaso Deus disser, eu quero te dar mais 10 milhões, você vai dizer assim, tá bom, Deus, o que você quer que eu faça com isso? Eu quero que você deposite na conta tal de tal pessoa. Tá bom, Deus. Jesus disse, tudo é meu. Tudo que existe é para mim. Foi criado para mim. Jesus é o alfa e o ômega.
Eu quero dar para vocês um pequeno relatório da semana passada. Quero dar os parabéns para a igreja, porque nós fizemos um convite para vocês. Nós falamos que nós queremos comprar um teclado, e esse teclado custa entre 6 e 8 mil reais. E aqui entra esse assunto, né? Quando você fala em dinheiro na igreja, as pessoas começam a ficar até um pouquinho preocupadas. Mas se você tem a oferta girando em torno de Cristo e não tem a sua oferta girando em torno do dinheiro, você fica tranquilo com o assunto. Então, semana passada, nós falamos sobre esse valor e nós arrecadamos nesses envelopinhos. Nós vamos fazer isso hoje de novo, já vou explicar o porquê. Mas a gente pediu, olha, cada um de vocês que quiser, por exemplo, ofertar, não é dízimo, tá, gente? É uma oferta especial com objetivo especial, para a gente colocar uma oferta para comprar o teclado. Semana passada, então, nós conseguimos levantar R$ 3.211. Então, parabéns para a igreja, tão pequena, e mesmo assim consegue levantar um valor assim. Estamos praticamente no meio do caminho. Nós temos ainda mais um pouquinho pela frente, para que a gente possa fazer esse investimento, para que a Mari não precise ficar trazendo o dela, né? A gente vai comprar o da igreja. Então, esse é o nosso propósito. Então, hoje, se você puder falar com Jesus, fale com Ele. É para Ele, não é para eu levar para minha casa, mas é para a gente fazer com que esta igreja cada vez mais fique agradável, para que cada vez mais as pessoas que você convida, elas percebam que você tem um certo orgulho santo, né, de trazer um amigo para cá, porque as pessoas se sintam bem, cada vez mais o som fique melhor. Essa é a nossa intenção, glorificar a Cristo e fazer com que pessoas possam se apaixonar por Ele e possam se envolver na igreja. Então, semana passada, R$ 3.211. Hoje, se você quiser participar de novo, até a gente alcançar esse valor, nós vamos aí mais 1 ou 2 ou 3 semanas, não sei, mas participe. Veja o que é que Deus tem colocado no teu coração. Não faça por constrangimento, não faça por obrigação, tá? Faça porque você percebe que estava na hora, ou percebeu que você estava na hora de começar a participar financeiramente também. Então não tenha medo. Não quer participar hoje? Não tem nenhum problema. Fique bem tranquilo, fique super à vontade. Agora, se você quiser, fique super à vontade também. Eu trouxe meu talão para a gente participar desse momento. Eu também quero participar. Mas também nós vamos ter os nossos dízimos também tradicionais. Eu não sei se vocês têm a conta corrente na listinha de vocês, mas a igreja tem uma conta corrente no Banco do Brasil. Caso você queira fazer uma transferência em algum momento, tem algumas pessoas que fazem isso, né? Periodicamente fazem uma transferência via banco. Então, fique à vontade para fazer isso também. Sim, Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos exaltar a Ti. Pai, queremos que a Tua igreja, a igreja do Teu Filho Jesus, seja linda, seja excelente, seja maravilhosa. Por isso, Pai, nós trazemos recursos a Ti, trazemos finanças ao Senhor, trazemos para Ti. Nós queremos viver uma vida cristocêntrica, queremos girar em torno do Seu Filho, queremos abençoar o corpo de Jesus, que é a igreja. Queremos, Senhor, exaltar a Ti, bendizer ao Senhor. Pai, nós queremos de fato viver de tal modo como Abacuque escreveu: ainda que falte tudo, ainda que não tenha nada, ainda assim a minha alegria, o meu prazer está no Senhor. Dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Pai, que cada pessoa que está aqui possa se aproximar através de Jesus ao Senhor, se aproximar do Senhor, para que possamos ter uma vida intensa, para que possamos ser homens gigantes por dentro, para que possamos ter uma estatura alta, forte, robusta,
que não se abala pelas dificuldades, que não se abala por tantos problemas. Espírito Santo, eu peço que o Senhor se mova aqui, agora. Que o Senhor toque cada um que está aqui. O Senhor toque essa mulher que está sozinha, que está triste. Eu peço que o Senhor levante ela e que ela perceba que o Senhor jamais vai abandoná-la. O Senhor está muito mais perto dela do que o próprio respirar dela. O Senhor está muito próximo, apesar dela se sentir longe do Senhor, apesar dela se sentir afastada de tudo. O Senhor está sempre ao redor dela. Espírito Santo, eu peço que agora o Senhor se mova dentro dela e ela seja tocada nas suas emoções e ela possa perceber a proximidade do Senhor, que o Senhor não esqueceu dela, pelo contrário, o Senhor está com ela constantemente. Pai, eu peço por esse casal que está tendo dificuldades no seu relacionamento. Eu peço que o Senhor esteja mostrando para eles que vale a pena insistir. Vale a pena insistir e buscar o Senhor. Vale a pena se render aos teus pés, Jesus. Vale a pena se prostrar diante do Senhor. Vale a pena levar os pensamentos para o Senhor e jogar fora todo o pensamento de desistir, de divórcio. Jesus, eu peço que esse casal perceba que vale a pena dar uma chance para si mesmos e para o Senhor. Vale a pena se expor ao Senhor. Vale a pena correr aos teus pés. Vale a pena se sujeitar à sua vontade. Vem, Espírito Santo, que o Senhor toque aquele que precisa de um toque na saúde, que o Senhor toque nas finanças, através dos projetos que o Senhor tem dado. Eu peço que o Senhor levante, misture fé nas palavras que o Senhor tem falado para eles. Eu vejo algumas pessoas com projetos engavetados, projetos suspensos, ideias suspensas, esperando a coragem do primeiro passo. E você que tem pensado que a hora que eu tiver o recurso, a hora que eu fizer isso, a hora que eu tiver aquilo, aí sim eu vou em frente. Eu digo para você tomar a decisão agora. E que você olhe para aquele que é a âncora da sua vida, Jesus Cristo. Ele é a âncora da sua vida. Ele é o pilar, Ele é a coluna. Ele é aquele que te sustenta. Não são tuas finanças, não é a tua estratégia, não é o teu planejamento. É o Senhor Jesus. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. É Ele que vai fazer você prosperar. Não é a tua conta corrente. Eu digo para você que é possível até o próprio governo confiscar recursos financeiros, mas alguém sacar da sua mão um sonho que Jesus te deu, ninguém pode sacar. Não tem recurso que possa segurar aquilo que Ele te der. Eu quero que você se levante, que você fique um gigante, que você seja corajoso, corajosa, audacioso, audaciosa, e corra atrás daquilo que Ele pôs no seu coração. Lembre-se, é Ele que faz tanto o querer quanto o efetuar. Não permita que o inimigo coloque dúvida no seu coração. Não agasalhe essa dúvida, não agasalhe o medo. Vá em frente, continue caminhando em direção à prosperidade, que vai ser compatível com a tua pessoa interna, com o homem interior que você tem. Desenvolva o teu relacionamento com o seu Pai. Busca Ele no secreto. Faça aquilo que Jesus te orientou. Comece o teu dia, finalize o teu dia sozinho com o teu Criador. Feche a porta atrás de você e invista tempo nesse relacionamento. Se torne uma pessoa inabalável. Inabalável. Que não seja escassez, que não seja morte, que não seja o frio, que não seja o medo, que nada possa separar você dele. Que você esteja convencido de que Ele já age assim com você. Nada pode te separar dele. Que você faça o mesmo, que nada separe você dele. Tenha a mesma postura que Jesus. Não permita que nada entre você e Ele. Ele não permite. Faça você a mesma coisa. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, cada um que está aqui, as suas famílias representadas, com prosperidade na alma e prosperidade financeira, Senhor, em nome de Jesus. Amém.